Bom, então eu vou iniciar a minha apresentação. Meu nome é Larissa, eu sou graduada em Letras em Inglês pela Universidade Federal de Goiás, mestra e doutora em Letras e Linguísticas pela Universidade Federal de Goiás também, e atualmente estou fazendo o meu estágio pós-doutoral no programa de pós-graduação interdisciplinar em Educação, Linguagem e Tecnologias da Universidade Estadual de Goiás, com bolsa FAPEG e CNPq. Hoje eu trouxe um recorte da minha tese de doutorado, intitulado Questões Raciais a partir de um olhar pós-humanista, foco na branquitude em uma experiência de sala de aula de língua inglesa em uma escola de idiomas. Bom, eu falo a partir da área da linguística aplicada crítica, que esteve presente na minha trajetória acadêmica profissional desde a graduação, e aqui eu trago algumas dessas influências críticas, como a teoria crítica, os estudos decoloniais e perspectivas do Sul, a Escola de Frankfurt, educação antirracista, estudos queer e da performatividade, estudos feministas, filosofia continental, letramentos críticos e o pós-humanismo, que foi o meu foco durante o doutorado. Mas aí nós também temos algumas fotos, por exemplo, de Frantz Fanon, Judith Butler, Bell Hooks, Michel Foucault, Paulo Freire e uma imagem ao final, próxima à imagem do pós-humanismo, de um livro da Donna Haraway, que ilustra bem as discussões que eu vou apresentar hoje, algumas delas. Bom, este é um trabalho com a perspectiva do pós-humanismo que encontra-se no escopo da linguística aplicada crítica, como eu mostrei no slide anterior. Questionamos visões antropocêntricas e humanistas dos seres humanos e de sua relação com outros humanos e não humanos. Buscamos desconstruir o que significa ser humano e o seu descentramento ontoepistemológico. Esta é uma proposta que vê a língua, a linguagem, as relações sociais, a materialidade e o espaço de uma outra forma. Resumindo, a introdução da minha apresentação de hoje. A pergunta que conduziu a discussão da minha tese foi: como a professora pesquisadora, no caso eu, concebe a sociomaterialidade dos corpos e as ideologias de língua e educação linguística em um curso de inglês em uma instituição privada a partir de uma perspectiva pós-humanista. Hoje eu focarei na apresentação em uma seção do capítulo no qual eu trato da sociomaterialidade dos corpos. Este é o desenho do meu estudo e, como vocês podem ver no slide, eu irei focar a seção raça e etnia, algumas reflexões a partir das falas das minhas alunas sobre identidade. A identidade, as questões de identidade perpassaram todo o curso que foi dado, mas hoje eu irei focar essas questões especificamente. Bom, o meu estudo foi feito a partir de uma perspectiva pós-qualitativa, especialmente a partir dos estudos da Elizabeth St. Pierre, que argumenta a favor de não trabalhar com métodos, procedimentos e abordagens, mas sim conceitos que dialogam com o trabalho que a educadora, a professora, deseja realizar. E o que acontece em termos de emergência também desse contexto. Junto à perspectiva qualitativa, eu trabalho também com a proposta pós-fundacional que propõe a ideia de fundamentos moventes. Nós sempre trabalhamos a partir de algum lugar, mas a gente não precisa pensar em termos fixos, sempre, novamente, levando em consideração as questões de contingência. Foi um estudo pós-humanista, como eu explicarei adiante, num contexto de uma escola de idiomas de Goiânia, realizada em 2019, com um grupo de 3 alunas, 3 alunos. Eu fui a professora do grupo durante um semestre e o grupo foi denominado pela própria instituição como Pre-Advanced Conversation.
Para a geração do material empírico foram utilizados um questionário inicial, as interações em sala de aula. Eu uso o termo interações para destacar, a partir de Karen Barad, a inseparabilidade dos seres que não são entendidos como separados de antemão, mas que emergem das suas relações. As atividades feitas pelas estudantes ao longo do semestre, pelas alunas, e notas de campo reflexiva e difrativas, e há um termo também que eu trago de interação como intravista, para entender qual a constituição dos seres. Hoje eu focarei especificamente em atividades feitas em sala de aula ou em interações em sala de aula. Estas são algumas informações referentes ao grupo participante da pesquisa, que foi feita de forma, eu apresento na tese de forma rizomática. Especificamente o que nos interessa hoje, né, eu vou destacar que foram 4 pessoas brancas, incluindo a professora pesquisadora, e 4 pessoas que se auto-identificavam como pardas, no caso das minhas alunas. Aqui nós temos também a questão de 3 adultos e 3 adolescentes no estudo. Bom, em resumo, busquei tratar de questões de poder, dominação, opressão, disparidade, discriminação, diferença e resistência e desejo, de acordo com Penn e Cook, né, seguindo a linha da linguística aplicada crítica, relacionados à classe social, raça, etnia, gênero, idade, a partir de reflexões ontoepistemológicas que questionam e desconstroem perspectivas humanistas e antropocêntricas. Então, partindo do trabalho já feito na linguística aplicada, atualmente tem se discutido como o pós-humanismo pode nos ajudar a refletir sobre esses pontos, né, que eu mencionei. Então, eu tentei fazer esse movimento. E como Lee Patel argumenta, o foco somente nas relações humanas limita o processo de desconstrução das colonialidades. Eu tentei levar isso em consideração para a construção da minha tese. Chamo a atenção para o corpo como a nossa localização no mundo, não apenas o nosso locus de enunciação, mas também o nosso locus de existência, como diz Tânia Rezende. O corpo, assim, é percebido como uma localidade material discursiva movente. Não somos sujeitos, segundo Ailton Krenak, não somos sujeitos autônomos, mas localizados dentro de uma rede extensiva de relações. Essas ideias resumem um pouco desse capítulo sobre a sociomaterialidade dos corpos e alguns pontos que eu trarei durante a apresentação. Bom, a humanidade é uma invenção da modernidade, segundo doutrinas, e eu trago o seguinte questionamento: quem é considerado humano na sociedade, ou mais humano, ou menos humano? Etimologicamente, humanizar significa tornar humano, civilizar o outro. Em outras palavras, o conceito de humanidade tem sido historicamente acompanhado de um posicionamento colonial, que delineia uma ideia bem específica de quem é humano e que, mais recentemente, tem reforçado o individualismo associado às agendas neoliberais. A crença na superioridade humana baseia-se em uma perspectiva ontológica que estabelece dicotomias entre os mundos humano e não humano, de modo a justificar a dominação daqueles que não são considerados plenamente humanos, né? Segundo Ailton Krenak, novamente. Esses são alguns dos conceitos principais que sulearam a discussão. Portanto, a construção social da humanidade tem como premissa a ideia subjacente que separa, categoriza e hierarquiza os seres e suas relações de antemão. Quanto mais humano alguém é considerado, mais tem privilégios e direitos. Ao longo da história, o ideário do ser humano por muito tempo excluiu as mulheres, as pessoas negras, indígenas, pobres, a comunidade LGBTQIA+, pessoas surdas, pessoas com deficiência, aquelas pessoas que por muito tempo estiveram às margens do que seria considerado humano. Então, eu trago esse histórico e essas questões referentes a
construção da humanidade para começar a minha discussão. Saliento, contudo, que descentralizar o ser humano da discussão não significa desconsiderar as importantes lutas dos grupos minorizados, mas desconstruir a estrutura a partir da qual a humanidade foi essencialmente construída. Nesse sentido, seguindo Catherine Hayles, precisamos de novas formas de pensar o que significa ser humano. A ideia de inclusão, portanto, em propostas humanistas não altera relações desiguais, mantendo as estruturas hegemônicas de poder intactas. Essa é uma crítica. Assim, o que precisamos é de uma reconfiguração ontoepistemológica, segundo as perspectivas que eu trago, né, nesta apresentação. Bom, eu trouxe apenas 2 exemplos por conta do tempo, mas só para contextualizar a discussão sobre branquitude, eu fiz uma discussão, trabalho com identidade com as minhas alunas ao longo de todo o semestre, mas para conseguirem identificar, por exemplo, a diferença entre personalidade e identidade, eu fiz diversas atividades ilustrativas. Uma delas foi essa de identificação de identidades a partir de imagens. Então, eu trouxe diversos slides com imagens de pessoas de diversos lugares, de com diversas profissões diferentes, pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas, né, pessoas famosas, outras não famosas, para que as alunas pudessem fazer esse processo essa atividade de identificação para a compreensão, né, das suas identidades, das identidades dos outros. E aí eu falo, né, que eu vou mostrar essas imagens e que eu gostaria que me dissesse a primeira identidade, as primeiras identidades observadas em cada foto. E eu trouxe o diálogo realizado em sala de aula com as minhas alunas. Eu vou destacar só algumas questões referentes à discussão sobre branquitude, né? A primeira, elas identificam que são os personagens das séries Everybody Hates Chris and The Fresh Prince of Bel-Air, que são muito famosas no Brasil. E aí, primeiro eles mencionam, os meus 2 alunos mencionam a profissão, né? São comediantes, e aí as meninas são homens negros, né? São pessoas negras, homens negros. E aí nós começamos a falar sobre essa questão. Né? São pessoas negras, falam sobre ser negro na série, falam sobre racismo na série, e eu gostaria de destacar especialmente o comentário de Elton. Ele fala: eu me identifico com Chris Rock. A minha infância é muito similar no setor tal, nos anos 70, 80. Aí a Helen, o Elton é branco, a Helen é parda, e ela fala: meu pai sempre diz que a Rochelle criou o Chris da mesma forma que a minha avó criou o meu pai. E aí eles continuam a discussão, só que lá no final eu chamo a atenção: mas Elton, tem uma diferença, você não é negro. Sim, você pode, aí eu, né, explico, você pode se identificar com ele pela questão da classe social, né? E eu também me identifico com ele em relação à classe social. Contudo, nós temos que ver que nós somos pessoas brancas. Bom, então, ao responderem a minha pergunta, percebemos um exemplo desse emaranhamento de aspectos discursivos e materiais. Com atividades como essa, meu objetivo foi indicar que o corpo, quando chega, é o primeiro a ser visto, como diz Tânia Rezende. Nessa linha, ressalto que, frequentemente, o corpo que enuncia importa mais do que o que é dito. Por exemplo, quem tem o direito de falar e ser realmente ouvido na sociedade? Quando Elton menciona a questão da classe, ao relacioná-la com sua própria história, chamo a sua atenção para o fato de que, embora sua família e a minha fossem muito pobres quando éramos crianças, ele e eu somos brancos. Eu sou branca e ele é branco. Minha afirmação faz um corte agencial que produz uma fronteira material discursiva particular que importa. Em inglês, a tradução seria a particular material discursive boundary that matters, né, segundo as perspectivas das autoras como a Karen Barad. Ainda assim, as posições que assumimos devem ser sempre vistas como categorias produzidas, contingentes e contestadas. Elas não se referem a propriedades fixas e unitárias dos corpos humanos, mas a arranjos instáveis e desunificados que pertencem a fenômenos particulares e não a indivíduos. Aqui eu gostaria de destacar essa parte
para que não seja entendida de forma essencializada, fixa, né? E para que nós possamos notar a questão da construção das relações entre os seres. Outro exemplo foi uma atividade que as minhas alunas fizeram a partir das que nós chamamos de speeches, né? E eu pedi para que falassem sobre suas identidades, experiências com as suas identidades, escolhessem de 1 a 3 identidades e falassem do impacto das suas experiências, etc. Alguma questão relacionada, né, à sua vivência, às suas vivências com algumas das suas identidades. A Flávia, né, que é uma mulher branca, ela fala: eu escolhi falar sobre 2 identidades. A primeira é sobre ser uma pessoa branca. Não é sobre preconceito contra mim, mas eu vejo a injustiça e o racismo com as pessoas negras. E eu penso assim, eu estou contribuindo para essa desigualdade apenas por ser branca. Estou pensando em algumas situações. Uma vez eu fui a uma partida de futebol e havia uma fila para revistar e atrás de mim estava uma garota negra. Na minha vez, ninguém me revistou, mas na vez dela, ela teve que tirar o casaco e os tênis. Eu fiquei com tanta vergonha disso, eles nos trataram de forma tão diferente. Bom, do seu ponto de vista como uma mulher negra e pesquisadora ativista, Tânia Rezende argumenta que o lugar das pessoas no mundo e o valor que lhes é dado são definidos pelos seus corpos. Para a autora, os sentidos atribuídos aos corpos são interpretados de determinadas maneiras que definem o valor de alguém para o mundo. Nesse exemplo especificamente, no caso dos policiais, vemos alguns dos hábitos de privilégio branco que organizam nossos padrões de interação social, ou seja, práticas corporais muitas vezes abaixo do nível de intenção consciente que envolvem formas de atenção, suposições de direito ao espaço e a liberdade de movimento. As hierarquias sociais entre os corpos levaram, assim, a diferentes práticas material discursivas naquele espaço. Tornar tais práticas visíveis é uma forma de torná-las acessíveis à reflexão e à problematização. Ferreira argumenta que, como qualquer outra normatividade social, o privilégio branco é geralmente invisibilizado e naturalizado. No entanto, ao falar sobre suas identidades, Flávia abordou seu privilégio como mulher branca, distanciando-se de uma perspectiva individual e enfocando as relações que são construídas socialmente. Apesar de eu ter pedido para construírem um discurso, né, uma fala sobre as suas identidades, ela mostrou que a partir de sua experiência, esse emaranhado das relações sociais, o que eu sou ou o que eu me torno está entrelaçado com o que o outro é ou se torna. Então, não há como ela falar dela sem falar do outro, né? Sem falar das questões sociais. E eu acho que foi uma construção que a turma fez ao longo do semestre. E foi refletida nessa fala da aluna. Bom, a análise do recorte da tese indica a importância do entendimento de questões raciais interseccionadas com outros marcadores identitários, em termos de redes de relações, da relacionalidade, da consciência de que, direta ou indiretamente, sempre afetamos as outras pessoas e somos afetadas por elas, né? A questão da imanência de afetos, a partir da literatura deluso-guattariana, e da ciência de que somos responsáveis pelos nossos posicionamentos, performances e ações em nossos encontros com os outros. A questão nos termos de Donna Haraway, responsibility, né? Habilidade de responder, ou responsabilidade e responsividade, que é uma questão que eu trago na minha tese. Estas são algumas das minhas referências da tese, especialmente as usadas nesta apresentação. Bom, é isso. Obrigada.